Tiago, capítulo 1. Glória a Jesus. A igreja está lá comigo, dá glória a Deus aí. Amém. Amém? Você vai cantar comigo hoje? Glória a Jesus. Glória a Deus. Se eu gaguejar, você me perdoa, porque eu estou com uma visão bem. Glória a Jesus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos. Sejais o que, igreja? Perfeito. E completos, sem faltar o quê? A igreja não está comigo, não. Glória a Deus. Perfeitos e completos, sem faltar o quê? Coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, faz o que, igreja? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Glória a Jesus. Verso 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É inconstante em todos os seus caminhos. Glória a Jesus. Vamos lá para lá atrás. Verso 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Fala comigo assim, ouvir. Tardio para falar. Fala comigo, tardio para falar. Tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão. Fala assim comigo, mansidão. A palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. 22. E sede cumpridores da palavra. Fala comigo assim, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como é. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Capítulo 3. Glória a Jesus. Sobre o tropeço na palavra. Melhor. Capítulo 3. Amém, igreja? Amém. Você vai pregar comigo hoje, hein? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Verso 5 que me chama muito a atenção. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosta um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza, e ela é inflamada por que, igreja? Pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Glória a Jesus. Verso 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Ele faz uma pergunta. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Glória a Jesus, a igreja pode se sentar. Aqui ele vai fazer uma afirmação, né?
Pode da mesma fonte jorrar 2 tipos de água? A fonte foi gerada por Deus para gerar um tipo de água. Nós fomos gerados pelo Senhor para jorrar uma água doce, não uma água amargosa. Então Deus já tem falado desde o começo do culto para a gente se preparar como igreja do Senhor para o arrebatamento. Lá no primeiro capítulo, quando a gente estava... Glória a Jesus. Aleluia. Concordo. Glória a Deus. Quando eu estava relendo o primeiro capítulo de Tiago, o Senhor me fez pesquisar quem era esse Tiago, né? Porque tem o Tiago apóstolo, tem Tiago filho de Alfeu e tem Tiago, meu irmão de Jesus, não é isso? Os amantes da Bíblia aí. E a gente estudando lá, a gente vai ver que ele era meu irmão de Jesus. E que ele também no começo não acreditava que Jesus era o Filho de Deus por ele ser meu irmão de Jesus, meu irmão. Que a mãe era igual, mas o pai é diferente. Porque o pai de Jesus, você sabe que é Deus, que ele foi gerado pela pessoa do Espírito Santo. Mas o que o Senhor me dava no primeiro capítulo, ele mandava eu entrar aqui. Para começar hoje essa ministração, ele disse assim, que muitas das vezes, quem está dentro da casa onde você mora, quem está dentro do ambiente onde nós congregamos igreja, nem sempre vai aceitar ou entender aquilo que Deus tem contigo, porque é uma particularidade diferente. Ele vai questionar muitas das vezes, aleluia, a palavra, né? Nós estamos falando aqui da palavra essa noite. Então ele vai questionar aquilo que Deus tem contigo. Ele não quer entender, ele quer questionar, ele quer se levantar. Por que Deus usa você diferente? Por que o bispo usa a túnica? Por que a pastora usa a prega? E por que a irmã de Silane usa essa saiona larga, né? Com 3 metros de pano? Aleluia. Ele não quer entender, mas Deus está dizendo assim, não se preocupa com quem não entende. Só entra no querer de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Então se eu quero entrar no céu de glória, eu tenho que obedecer. Eu tenho que esmurrar o meu corpo, reduzir a servidão por amor a Cristo. Aleluia. E eu entro exatamente onde o Espírito Santo me dá. E ele me dava essa frase forte em casa. Ele falou, filha, não esqueça de dizer isso. Eu vou te lembrar. Eu falei, Espírito Santo, me lembra. Porque nem sempre, às vezes, o jeito que Deus te usa, alguém questiona. O jeito que você entra e sai, alguém vai questionar. Só que Tiago vai reconhecer que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus na ressurreição de Cristo. Igual Tomé que quis olhar as mãos furadas e os pés furados de Jesus. Vai ter ser humano que vai querer ver para crer, né? Vai querer ver para crer algumas coisas na tua vida. Ou você vai parar para prestar atenção no que estão falando, ou tu vai seguir aquilo que Deus mandou você fazer. É uma escolha nossa. Você vai se fiar em palavras humanas ou nós vamos nos fiar na palavra de Deus? Oséias 4:6, ele traz um versículo muito forte para nós. Ele diz que o povo de Deus está perecendo por lhe faltar conhecimento. O quê? É tudo de doutrina e leitura bíblica em casa. Tem gente chegando agora, está dando banho nos mais velhos. Meu Deus. Eu tenho um menino lá de 14 anos, pastor, que ele vai devocional todo dia. O que ele não entende, ele manda para mim, para o bispo, para a gente explicar para ele. E quando ele chega na igreja, ele já está com o papelzinho dentro da Bíblia preparado para dar saudação. Olha isso. Sexta-feira o bispo não está falando, me ajudou no som, me ajudou a fazer suco, me ajudou a servir o suco, me ajudou no microfone, botou a placa da igreja lá fora. Ele já tem 14 anos e 4 meses de crente. Está lendo Bíblia todo dia, está fazendo devocional, irmão. E Deus mandava dizer essa noite quanto tempo que a gente não tira um tempo para meditar na palavra. Aleluia! A gente se perde, se embaraça nessa terra com coisas dessa vida, porque a gente não medita. E falando do poder da língua, do dever de refriá-la, Deus me dá o Efésios 4, falando de retirar-vos de vós toda a palavra torpe da vossa boca. Aquilo que não serve para edificação, não serve para ninguém ouvir, fica quieto. Não entende, no mínimo a gente respeita, né assim? Não entende, respeita. Cheguei aqui e falei, nossa, a pastora está linda hoje, que coisa linda, diferente, está linda. Porque coisa linda é a gente entender aonde Deus quer. Verdade. Deus não usa ninguém igual ninguém, cada um tem a sua particularidade com Deus. E esse Tiago aqui, ele está escrevendo uma carta pastoral da igreja de Jerusalém, onde ele está pastoreando. E se você já leu o livro de Tiago, eu acredito, a gente vê cada capítulo, ele fala de um tópico diferente, né? Um ele vai falar da tentação, outro ele vai falar de não fazer acepção de pessoas, não pegar a pessoa que é rica, colocar nos primeiros assentos e menosprezar os mais humildes. Ele depois vai falar que ninguém diga que de Deus foi tentado, porque Deus não é tentado por ninguém, nem a ninguém tenta. Ele vai dizer que nós somos tentados, atraídos, engodados, embaraçados, segundo a nossa própria concupiscência. Então não vai dizer
Senhor, vosso Deus, sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Olha isso. Ele está dizendo toda. Eu vou vigiar na minha vida e fazer uma oração que de vez em quando eu faço. Deus, tem alguma coisa que eu, Gessilane, preciso melhorar? Tem alguma coisa que eu preciso largar? Tem alguma coisa que eu preciso me retratar? Tem algum perdão que tem que ser liberado? Porque às vezes a gente vê alguma coisa embaraçada na nossa vida e a gente não entende, né? Porque quando você passa por um processo, alguém vai dizer assim: está passando processo porque está em pecado. Está passando processo porque está pagando o negócio que não é verdade. Desse jeito. Só que muitas das vezes o processo é permissão de Deus. Para te lapidar, para te moldar, para te dar maturidade, para fazer você voltar a Bíblia mais forte. É para você chegar mais no estreito, na intimidade. Então ele permite um negócio até que o Senhor falou comigo lá em casa. Filha, o processo, eu estou colocando em você, quando eu ouvi isso, não chorei. O caráter de Cristo está sendo colocado dentro de você, para quando eu liberar a bênção, quando eu liberar a vitória, você não se perder na bênção, não se perder no carro zero, não se perder na mansão, não se perder na casa com piscina e esquecer que foi eu que te dei e que agora é minha. Então eu permito o processo para o meu caráter de Cristo. Apóstolo Paulo fala, porque vós tem que ter a mente de Cristo. Se eu não tiver a mente de Cristo, eu estou com algum problema. Deus me lembrava ali sentada, João capítulo 3, onde Jesus está falando com Nicodemos. Ele era mestre em Israel, conhecia toda a Torá, sabia muita coisa, lia muito, mas não vivia. Por que a gente pode dizer que ele não vivia? Para Jesus dizer para ele assim: meu filho, você tem que nascer de novo. Aleluia. Nasce da água, nasce do Espírito. Água, arrependimento, do Espírito, comunhão com Deus no original. Nasce de novo. Necessário vos é nascer de novo. O homem estava tão na carne, que você conhece essa passagem também, que ele diz assim: Jesus, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar dentro do ventre da barriga da minha mãe e nascer? Jesus falou: ué, tu é mestre em Israel e você não consegue entender esse negócio? Deus está falando comunhão comigo. Aleluia. Comunhão comigo. Glória a Deus. Intimidade. Tem um louvor que a gente gosta, que a gente está ensaiando, que eu não quero religiosidade, eu quero intimidade. Sabe o que Deus está falando? Eu quero relacionamento. Eu quero que você se relacione comigo. Deixa o momento que você, aleluia, levantou a mão para Jesus. A obra quem faz é o Espírito Santo. Mas abre o coração para o Espírito Santo entrar e fazer a obra. Porque Jesus falou para uma mulher que estava na beira do poço: mulher, ô mulher, chama o marido em casa. Ela vai dizer para Jesus: Jesus não tem marido. Jesus vai dizer para ela: eu estou entrando, não estava aqui não no meu esbocinho, não, no meu contexto, no meu estudo, não, tá? É Jesus que está mandando entrar aqui, eu entro. Jesus vai dizer: mulher, disseste bem. Tiveste 4, o marido que tu está agora não é teu, 5. E o marido que tu tem agora não é teu, mulher. E essa mulher diz assim: veja que és profeta. Jesus se manifesta para essa mulher com a vida toda torta, errada. E sabe qual é o problema dos cristãos nos últimos dias? Achar que Jesus não pode mais salvar um bandido, um traficante, prostituta. Acha que Jesus é só para mim, para você. Jesus teve que falar para alguém que questionou, porque ele estava sentado na mesa com publicanos e pecadores. Jesus falou assim: eu vim para eles. Misericórdia quero. Assim como alguém um dia foi alcançado, que Jesus está dizendo: refreia a tua língua do mal, os teus lábios de falar enganosamento. Busca, paz e siga. E essa mulher passa a ser uma missionária lá em Samaria. Ela começa a anunciar aqui. Vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não será esse o Cristo? Conversão genuína. Para alguns, Deus falava comigo aqui. A gente respeita o processo de preparação, de amoldaramento do Espírito Santo, né? Para alguns é rápido, para outros demora um pouquinho mais. Mas mais cedo ou mais tarde vai entrar. Verdade. Então nós não temos direito de julgar ninguém. Mateus 7, não julgueis para que não seja julgado. Glória a Deus. Eu vou entrar no texto que eu li aqui de Tiago, capítulo 3.
O Senhor me dava Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só, Efésios 4, 29. A que for boa para edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, juntando com Efésios, com Tiago 3, a gente diz assim: pensa antes de falar, irmão. Pensa antes de liberar uma palavra. Por quê? Estava conversando com o bispo ontem, eu falei, amor, se o Espírito de Deus, o mundo espiritual, guiado pelo Espírito Santo, pegar essa palavra que foi liberada, vai se cumprir na terra. Aleluia. E se vier da boca de um servo fiel, que não é perfeito, falha às vezes, mas luta para andar em santidade, o céu vai pegar e vai cumprir aquilo que você liberou. Porque você está buscando ter compromisso com Deus através dessa palavra. Como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado se eu não é apego mais a Bíblia para ler em casa, irmão? E quem quer faz. Desculpa que não tem tempo, bota a Bíblia em áudio, bota no YouTube, baixa o aplicativo de Bíblia, vai ouvindo Bíblia dentro do ônibus no fone de ouvido. Trabalhava 12 horas numa escola e ouvindo fone de ouvido porque eu sabia que de noite eu ia pregar. Deus me dava passagem, eu ia com fone de ouvido porque eu sabia que no meu trabalho, nem na hora do almoço, eu ia pegar a Bíblia para ler porque eu não ia ter tempo. Então eu ia com fone de ouvido para ler Bíblia. Não estou dizendo que eu sou melhor do que os irmãos, não me entenda, tá? Eu só estou dizendo que quando a gente assenta no nosso coração fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, a gente acha tempo. Meu Deus. A gente encontra tempo para um monte de coisa, para falar mal do irmão, para falar da veste da pastora, para falar mal da veste do bispo, da veste da missionária, por que está andando assim? Não, irmão. A Bíblia fala, não faleis mal uns dos outros. Glória a Deus. E esse negócio da língua aqui é tão sério que você leu comigo, porque é um texto muito claro, né? Ele diz que ela é inflamada pelo inferno. Ela muda o curso da natureza. Grandes amizades e amigos são separados muitas das vezes por causa de palavras malditas. Há um texto escrito na palavra do Senhor que diz que como maçãs de ouro em salva de prata é uma boa palavra dita ao seu tempo. Não é isso? Não é? Então Deus está falando, cuidado com a língua. Cuidado com o que você fala do outro. Aleluia. Porque Mateus capítulo 12, Mateus 12, nos últimos 2 versículos, está escrito lá, no capítulo de Mateus 12, glória a Jesus, que toda palavra, é Mateus 12, 35 a 37, que toda palavra ociosa, ou seja, sem utilidade, aquela palavra que não precisava ser dita, aquele momento que o povo se reúne para falar mal dos outros na hora do café, para falar mal do ministério da pastora, né? Essa hora que não precisava existir. Porque se você anda com alguém que só fala mal do ministério dos outros, sabe o que você faz? Se afasta. Selecione as suas amizades, o Espírito Santo manda dizer. E palavra torpe, às vezes, a gente acha que é só um palavrão. Porque crente não xinga. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Cirou, morde a língua, morde os dentes, faz algum negócio, pisa no chão, dá um brado de aleluia, mas não xinga palavrão. Palavra torpe também, que o Espírito Santo falava comigo, é quando você faz um combinado com alguém, um trato com alguém que você não cumpre. Eita, papai. Essa palavra passou a ser torpe, jogada ao vento. Alguém diz assim, trabalha de segunda a sexta para mim, que sexta-noite eu te pago, né? Chegou sexta, sábado e domingo, não recebeu. E a pessoa não ouve mais mensagem, não atende o telefone. Isso é uma palavra torpe. Porque a Bíblia diz também que a palavra do crente tem que ser sim ou não. Se ele falou que vai fazer, que vai ir, que vai dar, que vai cumprir, ele precisa cumprir com essa palavra. Aleluia. Porque o nome de Cristo é que está em jogo nessa história. Glória a Jesus. Então isso serve para casamento, isso serve para relacionamento interpessoal, isso serve para os irmãos entre si. Se eu disser assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, se não der tempo para eu fazer, eu vou dizer o quê, pastora? Não deu tempo de eu fazer, a senhora me perdoa, mas eu vou fazer, tá? Não deu hoje domingo, mas amanhã eu faço. Ele diz assim, que a palavra da tua boca possa sair para a edificação de alguém.
E ele vai dizer em Mateus 12, que eu falei a passagem e não citei o que está escrito. Está escrito lá que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. E ele vai dizer ainda que por suas palavras serás condenado e por suas palavras serás justificado. O negócio é muito mais sério do que a gente possa imaginar. O que tem que sair da minha boca, Jesus Cristo salva. Mas eu sou o pior do pior, mas Jesus Cristo pode te libertar. Mas eu ando assim ainda, calma que o processo de regeneração está te alcançando e no tempo favorável você vai ficar do jeitinho que Deus quer. Só se esforça, faz a sua parte, que Deus com certeza vai te fazer a dele. E eu falei, Jesus, por que você quer falar mais conosco nessa noite? E Deus falava comigo assim, filho, Tiago está dizendo para a igreja, para não ter contenda de palavras, como disse o apóstolo Paulo, que vão perverter a fé dos ouvintes. Ele está falando para a igreja ser fiel no trato. Ele está falando para a igreja ser fiel nos dízimos e na oferta. Isso é uma carta pastoral. Ele está dentro de um contexto falando daquilo que a igreja precisa ouvir. Ou seja, devia ter muita gente falando bobagem na igreja. Falando mal do outro, fazendo fofoca, fazendo intriga, questionando por que de algumas coisas, né? Porque a gente, quando a gente lê Bíblia, a gente aprende que a gente tem que entrar dentro do contexto onde ela foi escrita. Ela foi direcionada à igreja. Então essa carta está sendo direcionada hoje para mim e para você. E ele vai dizer que quem consegue dominar a língua, consegue dominar todo o povo. Então se a gente fica falando e não consegue mais ouvir, e ele disse aqui que a gente precisa ser ouvinte da palavra, mas praticante da mesma. Senão a gente vai se assemelhar a alguém que se olha no espelho e saiu do espelho, né? Logo se esquece, ou seja, leu aqui, estudou aqui, mas por não botar em prática já esqueceu. Ouvinte esquecido, mas fazedor da obra a gente precisa ser. Volto a dizer, eu vou entregar só o que Deus me deu. A gente precisa ouvir a palavra, prestar atenção na hora que ela está sendo ministrada ou falada. Seja numa saudação, seja na pregação, seja quando a pastora estiver aqui sendo tomada no mistério. Preste atenção no que Deus está falando contigo e comigo hoje. E todas as vezes que você estiver na presença de Deus, sabe para quê? Para a gente poder botar em prática. Ela precisa estar guardada aqui dentro do nosso coração. Porque não tem como a gente colocar algo em prática que não foi aqui para dentro. Entrou por um ouvido e saiu por outro. Por quê? Porque as práticas continuam as mesmas. Eu estava lendo hoje, eu esqueci onde está. Que ele diz assim, você que diz que não adultera mais mente, aquele que quebrar um desses mandamentos. Tem uns mandamentos que Deus deixou para nós. Se a gente quebrar um só, Deus há de nos cobrar no grande dia. Quem aqui quer subir no arrebatamento da igreja? Glória a Deus. Foi louvado hoje. A trombeta soou. E agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor subiu, as irmãs também. Aleluia. E as crianças que louvavam estão cantando onde agora? Aleluia. Na Nova Jerusalém, na Canaã Celestial. Aleluia. Vai procurar um povo barulhento e não vai encontrar. Aleluia. Fechou-se a porta, como é a campanha que a gente está fazendo sexta-feira. Quando Deus fecha a porta por fora, ninguém abre não, hein? E porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. Então o tempo que é hoje, que Deus está nos dando para a gente refletir de que maneira a gente está usando a nossa língua, a nossa palavra, como é que a gente está se dirigindo para o nosso irmão, com maltrato, com xingamento, porque é assim que Deus me dava em casa, eu entrego o outro dia que conheceu. Aleluia. A gente diz que serve a Deus, mas em casa a gente não tem paciência mais com o marido, com a esposa. A gente grita por qualquer coisa, briga à toa, sai palavrão à toa, magoa o irmão. Eita, Jesus. E a Bíblia vai dizer que quem destruir o templo de Deus com suas vozes, Deus o destruirá. Nós somos morada de Deus em espírito. Então vamos ter cuidado com a maneira com que nós nos dirigimos para os nossos irmãos. Porque Deus há de pedir conta. E hoje eu falava em casa. Já pensou
se no grande dia, Deus falar para esse povo aí que está com esse som alto, quase atrapalhando a gente de ler Bíblia, e falar para eles assim: vocês tinham uma igreja no quintal de vocês e vocês não iam lá. Deus cansou de usar esse casal para vocês e vocês não quiseram dar ouvido. Deus cansou de usar a pastora Silene na pregação, né? Deu um irmão lá que ministra a aula para dizer para a gente: olha, é assim que está escrito, é assim que está, é assim que está. E o povo está fazendo o contrário, fazendo ouvido de mercador. Aí vai gritar, como aquelas virgens batem na porta. Aí vem o esposo, e ele vai dizer: não te conheço, porque não tem azeite na reserva, para quando o noivo chegar, a lamparina está acesa. Meu Deus. Porque isso remete ao casamento judaico. A menina era oferecida ainda adolescente para o jovem, e ela colocava uma lamparina para representar que ela já tinha um compromisso com o noivo. Presta atenção nisso. Tem lamparina acesa aí essa noite? Tem azeite na reserva, para quando o noivo chegar, ele bater os olhos na noiva e ele reconhecer e saber quem é ela. Glória a Jesus. Não sejamos noivas irreconhecíveis pelo Senhor, não. A gente precisa entender que o noivo vai bater os olhos em nós e vai dizer: te conheço, vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Jesus falou: na casa de meu Pai há muitas moradas, estou preparando um lugar. É uma decisão nossa se a gente vai deixar esse lugar vazio ou se a gente vai ocupar ele. Aleluia. E ele diz que o céu é tomado à força. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Você tem que se esforçar para largar o pecado. Tem que se esforçar para falar mal dos outros. Tem que se esforçar para parar de julgar a roupa dos outros. Tem que se esforçar para parar de questionar por que Deus usa a pastora assim, o bispo daquele jeito e o diácono desse jeito. Por que ele ora devagarzinho e o outro ora gritando? Né? Para a gente parar de questionar. Por que ele ora baixinho e a outra pastora chega falando altão? Deus usa cada um como quer. Aleluia. O que Tiago está falando, sabe de quê? Particularidade dentro da igreja. Para uns ele deu apóstolo, para outros dá doutores, outros dá mestre. Um roda, um pula, um entrega a visão e revelação. O outro foi chamado para a área do ensino, o outro para louvar. Para cada um, Deus, o Senhor determinou algo. Então medita em todo esse livro de Tiago, porque ele é muito pequenininho. Dá para você ler ele rapidinho e degustar. Porque eles são conselhos para a vida prática do crente. É conselho para a vida prática do crente. Glória. Toda palavra ociosa, sem utilidade, Deus vai pedir conta daquilo que estão falando ao teu respeito, ao meu respeito. E para o céu não tem cargo eclesiástico, não. É todo mundo servo. É todo mundo servo. Lá no céu ele vai dizer: vinde, bispo bendito. Não, vinde, meu servo. É tanto que ele começa dizendo: eu, Tiago, servo de Jesus Cristo. Eu estou dizendo para você que eu sou igual a você. Eu não sou melhor do que você em nada, porque a minha saia é mais comprida, porque o meu brinco é menor. Não. Deus tem uma particularidade para cada um. O que a gente tem que fazer é que o Espírito Santo mandou entrar aqui, eu entro, é respeitar a maneira pela qual Deus usa, e Deus faz, e Deus trabalha com cada um. Aleluia. E se eu usar da minha língua para amaldiçoar o meu irmão que foi feito à imagem e a semelhança de Deus, Deus vai pedir conta de cada pingo, de cada vírgula que a gente falou. O Espírito Santo falava tão forte no meu coração hoje em casa, quando eu estava lendo a palavra, marcando. Filha, tem pessoas que julgam. Por que eu separei alguém para o pastoreio e não separei ele? Falei: Senhor, isso é muito forte, gente. Não faz isso comigo, não. Por que eu separei ele para diácono e separei ele para evangelista? Aleluia. Por que não é todo mundo evangelista? Por que não é todo mundo pastor? Por que não é todo mundo diácono? Por que não é todo mundo obreiro ou missionário? Não sei. É porque Deus está dizendo que ele tem uma chamada particular.
Independente de onde você veio, de onde Deus te tirou, há uma chamada de Deus para a tua vida. E se o homem não quiser entender, respeitar o problema dele, vai se cumprir. Se tu ficar na posição com Deus, vai se cumprir. Queira homem ou não, o azeite vai descer. Aleluia. Nós passamos por vários ministérios, eu já vou encerrar aqui agora. E Deus falava assim: a unção de vocês está atrasada. Falei, Jesus, eu sou missionário e casei com meu esposo diácono. A unção está atrasada. Falei, Deus, estou numa igreja. É uma pastora presidente. Né? Deus falou assim: vou trazer, vou fazer e vou confundir a mente de muita gente que está questionando você. Falei, meu Deus. Conheci o pastor Hélio Dayaduz, lá de Goiás. E ele me ligou para falar do curso teológico, que eu queria saber do curso teológico. Ele mandou a apostila para mim, não me cobrou nem um centavo para nós, né? E ele falou no telefone, ele me ligando de Goiás. Ele disse assim: eu quero falar com teu esposo também, porque eu vou mandar um representante da convenção de vocês, porque vocês já estão de frente de obra, né? Há um ano. E é necessário. Já é tempo. Eu falei, meu Deus, o senhor vai trazer de uma convenção que é uma convenção internacional. É Convenção das Assembleias de Deus do Texas, dos Estados Unidos. Trouxe o pastor Hélio de Goiás. Fiz um livro, nós temos um livro ata lá na igreja, de tesouraria, tudo bonitinho. Fizemos uma ata do termo de posse, ele assinou, carimbou, me deu certificado, carteirinha, e não me cobrou nada pelas carteirinhas, porque tem convenção que cobra. Carteirinha e certificado para ungir. Nós fomos ungidos porque o tempo chegou. E Deus mandava eu dizer isso aqui essa noite. É para quem está aqui, não é para quem está fora ou para quem está na live. Deus te conhece. E Ele sabe o que Ele colocou e implantou dentro de você quando Ele te chamou. E Ele abre céus e terra para te abençoar e para cumprir uma promessa que Ele tem contigo. A gente não está falando que a gente faz questão de cargo, não é isso que eu estou falando. Me entenda. É Deus quem quer fazer. E quando Deus quer fazer, o homem não pode nem tentar atrapalhar, porque Deus vai cumprir de um jeito ou de outro. Eu mandava dizer isso aqui agora. Eu prego na revelação, você sabe disso. A palavra é revelada. Eu peço a Deus, eu oro antes. Deus me dá uma palavra revelada. Porque alguém pode dizer assim para você: o tempo não chegou. Você não está preparado. E Deus disse assim: está sim, porque quem me preparou ele fui eu. Alguém pode dizer para você: você não sabe nem pregar direito, como é que você vai ser ungido diácono? E Deus disse assim: o tempo dele é chegar porque eu decidi que é. Aí Deus vai atrás de fora, atrás de longe, trouxe ele para casa, na minha casa. Humilde residência, porque acabou de madrugada, pastor. Foi um mover, uma glória. Uma glória, pensa. O povo marchando, rodando do poder, dando lugar, visão, revelação, entregando profecia pronto. O negócio acabou de madrugada. E a gente veio, foi indo para Guimagé levar a pastora de volta para casa, que ela veio de Magé para pregar. A pastora Maria do Ar. Então, quando Deus tem algo com você pode dizer: o que isso tem a ver com Tiago, capítulo 3, falando da língua? Porque a língua de muita gente pode estar se batendo contra a tua vida. E você fica até entristecido, não entende. E até na tua mente tu acha que aquilo que Deus falou com você. Preste atenção nisso aqui, irmão. A palavra que o céu liberou a teu respeito, ela se cumpre, queira homem ou não, queira o diabo ou não. Se tu ficar na posição que Deus te chamou, mais cedo ou mais tarde, minha pastor, o bispado chega, sabe? Mais cedo ou mais tarde, o que Deus tem com esse ministério vai se cumprir. Cheguei aqui, achei livro, eu falei: Jesus, eu não sei se os bispos ou alguém vai dizer, né? Da obra, a igreja está linda, parabéns, que Deus abençoe vocês. Porque isso é o zelo pela casa do Senhor Jesus, e Deus dá provisão. Deus mandava dizer para a senhora que Ele vai continuar enviando providência para esse lugar. O que a senhora colocar nas mãos dele, tendo fé, Deus vai enviar. E Ele vai usar pessoas improváveis, tá? Se preocupa não. Porque Deus conhece, irmão, a verdade do teu coração em buscar. Você que tem buscado ao Senhor na verdade, na pureza, você pode dizer: mas hoje eu estou meio assim, hoje eu estou meio assado. Eu vou dizer: eu sou um Deus de misericórdia nessa terra.
para dizer para você. Diz assim: Deus, eu falei mal de alguém, me perdoa. Deus, eu xinguei um negócio, eu falei um negócio que não era para falar. Jesus, Ele vai alcançar você com a graça, com a misericórdia, vai te liberar perdão, vida que segue. Ele vai dizer para você o que Ele disse para aquela mulher adúltera: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque o povo estava com pedra para atacar já. O povo estava com pedra para atacar a mulher adúltera. Vão levar até Jesus na intenção de pegar Jesus no negócio. Jesus vai dizer: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo um monte de barulho de pedra caindo no chão, do menor ao maior. Sabe o que Deus está dizendo? Se policia e vigia para a tua vida todo dia. Eu preciso me vigiar para a minha vida todo dia. Todo dia a gente tem que se autoanalisar. 1 Coríntios 11 diz assim: analise-se, pois o homem assim mesmo. Ele não manda eu analisar a vida do meu irmão. Ele não manda eu questionar como é que meu irmão está. Ele não manda eu falar mal do meu irmão por trás. Ele não manda eu usar da minha língua, que ele está dizendo que é um mal contínuo, quem a pode domar, mas se ele conseguir dominar, ele vai dominar todo o corpo. Não. Ele está mandando eu olhar para a minha vida, porque o céu, a salvação, ela é individual. Eu não vou poder levar nem meu filho, nem minha filha na barra da minha saia do céu. Ou da minha túnica, que eu não sei como é que vai ser, as vestes lá de cima. Mas Deus está dizendo: a salvação, ela é individual. Deixa a vida do teu irmão. Deixa a vida da tua irmã. Aleluia. E vou dizer o que Deus está mandando, tá, minha pastora? Os servos de Deus hoje precisam respeitar a autoridade constituída na face da terra. Se o cajado está na mão da pastora Silene, respeita ela. Porque eu tenho certeza que ela é mulher de Deus, porque ela manda umas orações para mim de madrugada que parece que ela está lá em casa. Tá? Meia-noite e pouca, né? Falei que a senhora manda para mim. Que eu falo: alguém ainda se lembrou de orar pela minha vida. Porque tem muito povo para julgar a tua história, não sabe de onde Deus tirou, não sabe como foi para tu chegar aqui essa noite, a batalha que tu travou para passar por essas portas, mas se acha no direito de questionar você como é que tu tá. Mas tu não tem coragem de dizer assim: te estendo a mão para te ajudar, vambora que eu vou te ajudar a caminhar. Tu não sabe ler Bíblia não, te ajuda a ler Bíblia. Tu não sabe procurar o texto bíblico não, a partir de domingo que vem eu vou sentar do teu lado para te ajudar a achar os livros da Bíblia. Que usemos a nossa língua para ser instrumento de edificação para alguém e não de morte. Porque eu já vi pessoas saírem da igreja porque alguém só atacou e não ajudou. Meu Deus! Alguém só bateu e não teve a capacidade de dizer assim: Deus está dizendo que Ele mandou ter paciência com você. Eita, Jesus. Fica aqui que Deus vai tratar contigo na terra. Ele vai te mudar. É o Espírito Santo que faz a obra e não é a força. Se ele achar um coração aberto, esse Espírito Santo, a minha vida está aqui para ser mudada. Eis-me aqui, Espírito Santo, me ajuda a mudar. Me ajuda a ser melhor. Senhor, me ajuda a entrar no teu querer. Ele vai vir, vai fazer a obra, vai enviar o que tu precisa. O que tu pede? Irmão, uma irmã chegou perto de mim, eu chorei com ela. Ela falou: bispa, sabe por que eu me desviei? Porque alguém falou para mim que eu ando semi-nua. Mas eu, bispa, eu não tenho roupa. A senhora tem umas roupas dessa aí para me dar? Falei: filha, eu sou bem mais judia que você. Mas eu vou orar para Deus te abençoar. Deus me abençoa a menina. Deus liberou para ela uma aposentadoria, o negócio dela estava travado. Ela começou a se vestir melhor. Deus não está preocupado só com veste com aparência não, irmão. Porque quando ele manda o profeta na casa de Samuel, de Jessé, para escolher um rei, ele fala: Samuel, Samuel. O Senhor não vê como o homem vê. Eu olho o coração. A gente sabe que a gente vai mudando com o tempo, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, não é a força. Não adianta querer botar alguém a força no mistério que eu estou, porque o meu mistério é meu mistério, dela é dela. Achei a preguinha linda, mas Deus me deu preguinha. Ué, o mistério é dela, lindão a mim, de negócio de pai, coisa linda. Falei: poxa, eu ia fazer com cura, até aqui. Eu falo: não, filha, o mistério é dela. Por que a gente entrou aqui
aqui agora, irmão. Porque o Espírito Santo diz que tem gente aqui que está escutando muita coisa que está entristecendo o coração. Que está esmurecendo. Que está dando até vontade de desistir da caminhada e de parar. E Deus está dizendo, não é hora de parar não, porque o céu te aguarda. O arrebatamento da igreja é real, está mais próximo do que a gente possa imaginar. Os sinais da volta de Jesus estão todos se cumprindo. Quem lê Bíblia, livro de Apocalipse, livro de Mateus, do Evangelho, está vendo que está se cumprindo, irmão. Vamos nos consertar, me incluo no negócio, vamos nos consertar. Para não falar, deixa eu ver aqui com essa palavra pesadona, de louvor e adoração. Mas Deus está dizendo assim, sabe o que Jesus falou? Para a mulher samaritana, eu encerro aqui. A mulher vai fazer uma pergunta para Jesus. Jesus, nossos pais dizem que é nesse monte que se deve adorar, um dizem que é em Jerusalém. Aonde é? Ele vai dizer assim, o Pai procura adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Ele não falou mais de nada. Ele só falou do espírito e da verdade. O Pai procura esses que o adorem em espírito e em verdade. No mais é coisa humana. A briga de samaritano com o judeu. Que no final era tudo judeu. Deus está dizendo, usa a palavra, usa a sua língua, rebota freio nela. Ele falou lá que nós botamos freio nos cavalos, né? No barco para conduzir ele. Só que quem tem que conduzir o que sai da nossa boca é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Ah, o fulano pisou no meu carro, eu falei um negócio. Não, teu coração está cheio desse negócio, tu nem viu. Teu coração está cheio desse negócio aí, tu nem se atentou. A cada dia a gente tem que mudar, irmão. A gente não pode permanecer como está. Venha como está e cada dia, deixando o Espírito Santo trabalhar, ele vai nos moldar o nosso caráter. Ele vai, eu amei quando eu procurei no grego o que significa caráter. Ele fala que a estampa do ser humano é a marca dele, o caráter. No original grego. Falei, meu Deus, que forte, né? É a tua estampa. É o que a gente mostra para o mundo aí fora. É o que nós mostramos aí fora para o mundo. O mundo não pode apontar crente, irmão. Nós não podemos permitir isso. Que o mundo diga lá, ele diz que é crente, está lá rebolando até o chão no carnaval. Aí em março ele pede perdão e volta para Jesus. E no outro ano ele faz a mesma coisa. E a Bíblia vai dizer que não vai restar mais sacrifício pelo pecado, a não ser uma expectação horrível de juízo a saber a segunda morte. Eu quero agradecer a minha oportunidade essa noite, dizendo para você, adora a Deus em espírito e em verdade. Porque uma mulher que estava com a vida carregada de marcas difíceis, né? De estar com um marido que não era dela. Jesus, quando expõe o pecado dessa mulher, não era para acusar, era para sarar essa ferida dela. Para estancar essa ferida aberta na vida dessa mulher. Quando o pecado de alguém é falado, não é para julgar, não é para criticar, é para cura. É para libertação dessa vida que Jesus falou para ela. Eu sei que tu já tiveste sido, agora o tema é teu. É para cura, é para ela se ligar e largar o que ela estava fazendo de errado. Então Deus, quando nos confronta com uma palavra dessa, Ele está dizendo, é para tu se observar e largar o que precisa ser largado para entrar no céu de glória. O pecado não entra, a bagagem não vai entrar, as falácias não vão entrar, o adultério não entra, o pecado não entra, a mentira não entra, o palavrão não entra, a fofoca não entra. Apocalipse está dizendo que ficaram de fora os cães, os idólatras, os maldizentes, os que se prostituem. Todo que ama e comete a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. É para a gente se autoavaliar. Tem algum ponto aqui, Jesus, que eu preciso tratar e melhorar para entrar no céu de glória? Como hoje Jesus falou, Deus falou de arrebatamento dessa terra, né? Coisa linda, da volta de Jesus, que Yeshua HaMashiach venha buscar a igreja e que todos nós possamos passar na cidade santa pelas portas. Só quem quer não vai na terra aí. Que Senhor me ajuda a me preparar para o arrebatamento da igreja. Eu quero subir, Jesus. Aleluia! Eu quero largar a bagagem. Eu quero sair do Egito, eu quero largar a bagagem. Eu quero largar, Jesus, me ajuda. É de força, porque Ele vai te dar força. Não é vergonha não, irmão. O Espírito Santo está dizendo que Deus olha do céu para quem faz essa oração. Ele diz assim, ele entende que ele é dependente da graça.
Que ele é dependente de mim para poder conseguir vencer isso. Aleluia. Tem coisa que sozinho você não vai conseguir, que sozinho eu e você não vamos conseguir. Nós vamos sim precisar da ajuda do Eterno. Aleluia. Eu agradeço a minha rica e poderosa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra é essa gloriosa. Eu vou perdoar porque eu sei que é bispa. Se fosse o bispo, ele ia até fazer vigília, que ele fala isso comigo. Mas eu sei dela e sei que ela não enxerga. Ela enxerga, né? Ela está vendo o que na frente dela, mas está dando glória. Aleluia. É igual a pastora. A pastora também enxerga o que é. Mas vai dando glória e ela volta, né? Aleluia. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que o Espírito Santo de Deus ele está falando comigo e contigo nessa noite. Ele está nos despertando. Agora vamos cantar. Ei, rapidinho. Vamos cantar, Deus, vamos cantar. Uma casa imperfeita ainda queres morar. Mereces você uma casa cheia de defeito ainda queres ficar aqui. Tantos de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você quer nessa noite que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada na tua vida? Vem aqui na frente que eu vou estar orando pela tua vida, apresentando a tua vida diante do Senhor, reacendendo o teu nome no livro da vida. Porque louvado seja o nome santo do Senhor. Eu acredito que nessa noite o Espírito Santo, Ele quer fazer morada. Porque se Ele não quisesse fazer morada na minha e na tua vida, Ele não tinha trazido trazendo a bispa aqui nesta noite para palestrar e falar comigo e contigo da maneira que falou. Porque o Senhor, Ele está falando comigo. Ele está falando comigo nessa noite. E Ele está falando de maneira poderosa, de maneira gloriosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas das vezes a gente não entende o que Deus Ele quer palestrar comigo. Eu não sei nem o que é ter o nome escrito no livro da vida, mas eu vou lá receber a oração. Eu, quando aceitei Jesus, eu aceitei assim. Eu não sei o que é isso não, mas eu quero receber uma oração. É só vir aqui na frente porque eu vou orar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não deixamos para amanhã o que pode acontecer hoje. Reacendeu o teu nome no livro da vida. Amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés, em nome de Jesus, para estarmos agradecendo a Deus por tudo que Ele fez.